A paz do Senhor, estrelas. Esther, capítulo 3, versículo 8 a seguir. Aqui nesta palavra, no versículo 7, tem o título: Amã pretende matar todos os judeus. Eu colocarei aqui um subtítulo para você entender o plano de Satanás. Amã e o seu plano maligno. Vamos ler. Esther 3:8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. 10. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: esta prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Aqui, o plano de Satanás, o plano maligno de Amã, estava entrando em ação, que era acabar com o povo judeu. Veja bem, então chegaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei. Então tudo aqui, Amã arquitetou um plano para acabar com o povo, recebeu um anel como autonomia, autoridade para fazer o que ele queria, tanto quanto ao povo lhe bem parecer aos seus olhos, né? Aqui você está entendendo. Vou ler de novo. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo. Então Amã, o rei, entregou nas mãos de Amã o anel e a autoridade, a autonomia para fazer com o povo o que Amã quisesse. Um plano maligno de Amã aqui estava entrando em ação. Veja bem, aos príncipes do rei. Aqui, ó. E conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, aos principais de cada povo, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu. Então ele ganhou o anel, ele podia, como autonomia do que ele podia fazer, o que ele quisesse com aquele povo, mas ele estava fazendo em nome do rei Assuero, um plano maligno. Por quê? Porque ele era um homem grande, ele era um príncipe grande, mas ele tinha autonomia para fazer o que o rei autorizava ele fazer, tanto que foi selado com este anel. Veja bem, olha aqui, ó. E cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Veja bem, então aqui foi selado um decreto maligno. Olha aqui, ó. E as cartas se enviaram pela mão dos correios e todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Veja bem, uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei que é de cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos
Sempre tem alguém que é impelido a fazer algo. Levar uma carta, levar um recado, impelido por alguém. Aqui o projeto era de Amã de destruir o povo de Deus. Ou seja, Amã e seu plano maligno. Amã e o projeto do inferno, o projeto de Satanás, de destruir o povo de Deus. Veja bem, os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Aqui você está entendendo que havia um plano. Por quê? Porque o povo de Deus, ele não cumpre leis do inferno. Porque o povo de Deus não cumpre leis de Satanás. Então o povo de Deus, ele de tempos em tempos, ele é atacado pelas hostes malignas, por pessoas instruídas pelas leis do inferno, por pessoas que querem que nós cumprimos leis de Satanás. Então nós aqui entendemos que já no capítulo 4, aqui há uma consternação e a tristeza dos judeus. Por quê? Porque o povo de Deus, ele não vai se curvar. O povo de Deus, ele não vai cumprir as leis do inferno. O povo de Deus não anda conforme o povo do mundo. O povo de Deus não anda conforme as leis do inferno. O povo de Deus é diferente. Veja bem aqui o que diz. Nós vamos ultrapassar aqui o capítulo 3 e vamos ler alguns versículos do capítulo 4 para você entender. Olha aqui, ó, a consternação e a tristeza dos judeus. Veja bem, 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e proclamou grande amargo clamor. Ou seja, aqui nós vemos um protesto. Aqui alguém protestou. Alguém aqui não aceitou. Veja bem, aqui nós vemos um homem que protesta quanto ao que o inferno queria impor no meio do povo judeu, no meio do povo de Deus. Então Mardoqueu protestou aquele decreto. Mardoqueu não aceitou aquela escritura, aquela carta que havia chegado na província aonde estava Mardoqueu. Você está entendendo? Então aqui ele protesta, se veste de pano de saco, se suja de cinza e vai para a porta do palácio. Olha aqui, na porta do rei. Você veja bem, no versículo 2 do capítulo 4, vai dizer: e chegou até diante a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Mas ele ficou na porta. Você veja bem que nós temos que nos manter numa posição até onde nós podemos ir, não ultrapassando os limites da palavra de Deus. Aqui, aqui eu entendo que se Mardoqueu tivesse ultrapassado as portas, entrado ali para se apresentar ao rei, para fazer o protesto dele, ele estaria sendo um homem desobediente. Então aqui ele respeitou as ordens lá do palácio onde estava o rei Assuero, mas ele protestou. Por quê? Porque lá na porta, nem até na porta, não podia chegar. Ele não adentrou, mas ele ficou na porta. Você está entendendo? Então aqui, ó, olha aqui, ó, 3, do capítulo 4 já. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto. Veja bem, ó, luto pelo qual o povo de Deus não aceita ser comandado por ordens malignas. Veja bem, com jejum e choro e lamentação. Ou seja, jejum e oração são armas de guerra. Vão para frente. Olha aqui, ó, e lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Veja bem, nós vamos pular aqui para o versículo 14, que diz assim, ó: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para o povo judeu, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasses a esse reino. Aqui Mardoqueu manda recado e esse recado chega a Esther, né, que o povo, que ela precisava se posicionar
na frente do rei. Por quê? Porque Mardoqueu não podia entrar. Então Mardoqueu fez saber, porque Mardoqueu não podia entrar. Então Mardoqueu fez saber a Esther que o povo precisava de ajuda, alguém que intervinha perante o rei. E então aqui ela mandou o recado dizendo que ela não podia chegar de tal forma a qualquer momento na frente do rei. Olha aqui, ó. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e te ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e não bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu... Desculpa, Estrela. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então aqui nós entendemos que sempre que Deus vai entregar a vitória a um povo, você veja bem, Deus impele a alguma coisa, a guerra, batalhas. Aqui eles estavam, Mardoqueu entrou em guerra espiritual, o povo de Deus estava em guerra espiritual. Por quê? Porque um decreto maligno vindo da parte de Amã faria com que o povo de Deus se dobrasse às leis, que não eram as leis do povo de Deus, que não eram as leis dos judeus. E Mardoqueu, já no capítulo 4, fez um protesto contra esse decreto que havia sido escrito e enviado a cada província, aos seus governadores e aos seus líderes de cada cidade, a cada província. Então aqui, como se fossem os governadores, veio essa lei, esse decreto, e os prefeitos teriam que repassar ao povo daquela cidade. Então aqui o povo judeu iria ter que se dobrar às leis do rei Assuero. E ali Amã tinha assinado aquele decreto, tinha feito aquela carta e enviado pelos correios. Mas aqui no capítulo 4, Mardoqueu protesta contra esse decreto e fez saber à rainha que eles estavam passando por tais opressões. E então a rainha convocou aqui a todos um grande jejum de 3 dias, homens e mulheres, de dia e de noite, e que não comessem e não bebessem. Então por 3 dias. Então assim foi feito. Aqui nós entendemos que a rainha precisava de ajuda no coletivo. Mas aqui a causa era uma causa específica. Por quê? Porque eles teriam que se dobrar às leis. Existe uma legislação em cada lugar, em cada província, em cada país, em cada hierarquia. Mas o povo de Deus cumpre as leis de Deus desde o princípio. Então aqui ela precisava orar e jejuar para que quando ela entrasse na frente do rei, chegasse à frente do rei, o rei atendesse ela. E ela não fosse morta por entrar na frente do rei sem ser chamada. Você está entendendo, Estrela? Então ali ela convocou um jejum de 3 dias, jejum total, jejum seco. Você está entendendo que aqui a causa era nobre e ela se comoveu com a tristeza do povo. E ela disse: então vamos jejuar, porque a princípio não havia o que se fazer. Mas como Mardoqueu mandou novamente, ela entendeu, com muita dor recebeu o recado. E ela disse: vamos orar, vamos jejuar, precisamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque era o povo judeu, era o povo dela. E então eles oraram e jejuaram por 3 dias. E ali ela foi no capítulo 5. Esther entra à presença do rei e convida-o e Amã para 2 banquetes. Então aqui nós sabemos que ela vai até a presença do rei. Já lá no capítulo 6, veja bem, nós temos aqui, ó, um reconhecimento em tempos de guerra. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, veja bem,
Ó, no capítulo 3, para você entender, no capítulo 3, Amã pretende matar todos os judeus. Esse é o título que está aqui escrito. Eu coloquei um subtítulo, Amã e o seu plano maligno. Veja bem, no capítulo 4, no título da palavra, nós temos a consternação e a tristeza dos judeus. Nós temos também o protesto de Mardoqueu. Você está entendendo? Então ele protesta e faz saber a rainha. E ela convoca um jejum. Você pode entender isso aqui já no capítulo 4. Então aqui no capítulo 5, você entende que Esther entra à presença do rei. Primeiro eles fazem um jejum e uma oração 3 dias. Que ninguém comesse, que ninguém bebesse, nem de dia e nem de noite. Porque muitas vezes nós fazemos um jejum de 3 dias, mas até o pôr do sol, até às 18 horas. Depois das 18 horas, a gente come, a gente bebe. Aqui era jejum total. Ninguém come e ninguém bebe, nem de dia e nem de noite. Você está entendendo? Aqui foi um jejum total. Deixa eu ver novamente para eu não falar heresias aqui. Vamos ler o 16 do capítulo 4. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebeis. Exatamente, jejum total. Por quê? Porque era por ela o jejum. Ela precisava de ajuda espiritual. Preste atenção. Ela precisava de ajuda espiritual, ou seja, oração, o coletivo iria se posicionar. Ou seja, o que Deus está falando aqui agora? Eu e você precisamos se posicionar. Não é só eu. Não é só você aí, é todos nós, o povo de Deus. Precisamos nos posicionar. Por quê? Porque vai chegar um tempo que nós vamos ter que se dobrar a Satanás. Vai querer que nós nos dobramos às leis do mundo, às leis do inferno, às leis de Amã. E Amã usa a sua persuasão, um plano maligno. Aqui Amã, ele tipifica a malignidade de Satanás para que nós venhamos nos curvar aos decretos do povo de Satanás, das leis de Satanás. Então aqui o rei Assuero permitiu que Amã impôsse tais decretos, para que o povo de Deus fosse todo morto, aniquilado. E ali foi aonde que Mardoqueu fez saber a Esther, a rainha, para que ela intercedesse ao rei. Então aqui nós sabemos que a rainha pediu um jejum total, ou seja, todo o povo precisa se posicionar. Aqui era por causa da lei, a lei específica, que eles queriam uma lei que todos teriam que se dobrar às leis do rei Assuero. Mas o povo de Deus tem uma lei a seguir, que é a lei da palavra. Nós já temos aqui o nosso Velho e Novo Testamento. Já tem aqui o decreto de Deus para as nossas vidas. O que nós temos que fazer? O que nós temos que seguir? E a palavra de Deus sempre foi a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Você está entendendo? Então aqui ela propagou um jejum. Ela pediu um jejum que se achasse em Suzã. Jejuai por mim e não comais e nem bebeis por 3 dias. Ou seja, jejum total. Você está entendendo? Todo o povo entrou em jejum e oração, sem comer e nem beber. Ah, mas aqui era por todo o povo. Não era porque o meu filho bebe, não era porque a minha filha está na noite, não é porque eu estou perdendo. Não, era por todo o povo. Essa tua causa é específica. Só cabe a você orar e jejuar. Mas aqui a rainha Esther, sempre Deus levanta uma liderança para proclamar a oração e o jejum para um povo. Então eu venho aqui dizer para você hoje, todos nós vamos orar, todos nós vamos jejuar, todos nós vamos interceder pelas nossas causas, pelas nossas famílias. Intercessão como um todo, mas você vai interceder pela tua causa, a causa da tua casa. Você sabe o que está acontecendo aí. Então aqui nós vemos que no capítulo 5, Esther entra na presença do rei. Então quando ela entrou na presença do rei e se assentou, o rei estendeu o cetro de ouro para ela e ela tocou. Você está entendendo que tudo está dentro dos planos de Deus
Para que, olha aqui, ó, vou ler de novo, para que em tempos difíceis, em tempos de guerra, haja um reconhecimento. Por quê? Porque lá no livro das crônicas tinha algo escrito sobre alguém que desmanchou um plano maligno e não foi reconhecido. Então tudo que você faz no oculto para defender o povo de Deus, um dia vai vir à tona. Por quê? Porque está escrito lá no livro, no livro das obras. Aqui existia o livro das crônicas. E aqui no capítulo 6, nós vamos entender. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Ou seja, o homem que hoje, aqui no capítulo 4, fez um protestou contra a carta que foi escrita mandada escrever por Amã, para que aniquilasse o povo de Deus. Aqui no 3, no capítulo 4, Mardoqueu protestou. Aqui no capítulo 4, no versículo 15 e 16, Esther promove um jejum. No capítulo 5, Esther entra na presença do rei. E no capítulo 6, existe um reconhecimento em tempo de guerra. Muitas vezes nós entramos em guerra, mas Deus ele vai guardando no livro das obras o que nós fazemos. E aqui Mardoqueu é reconhecido. Lá estava escrito nos livros das crônicas o que Mardoqueu tinha feito para defender o rei. Você está entendendo? Então mesmo que Satanás levante um plano maligno para destruir a sua vida, mas o que você já fez na presença do Senhor para defender a obra, para resgatar um povo? Ei, Deus está vendo, Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Então aqui nós vamos entender, o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Esse homem que aqui o rei vai honrar é o mesmo que protestou contra as leis do inferno, é o mesmo que ajuntou-se com a rainha Esther, mandou recado e a rainha se apresentou ao rei para defender o povo dela. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você resolver entrar em jejum e oração para defender a tua família, para defender a tua casa, para defender a lei de Deus, a lei, nós estamos falando de lei, a lei de Deus, Deus vai deixar guardado e no momento certo Deus vai te honrar. Quando todo mundo pensa que você não é ninguém, que você não haverá reconhecimento quanto às coisas que você faz, contra as tuas obras, o Espírito Santo de Deus vai preparar uma oportunidade para honrar a sua vida, porque jejum e oração são armas de batalha. Você pode estar em guerra hoje. Mardoqueu aqui entrou em guerra no capítulo 4, porque no capítulo 3 houve um decreto de morte para o povo judeu. No 4 ele entra em guerra, no 5 ela se apresenta, a rainha se apresenta, e no 6 Deus honra aquele que teve a atitude de protestar contra as obras do diabo, aquilo que nós não podemos fazer, que é se curvar para as leis de Satanás. Você está entendendo, Estrela? Estamos nos preparando para um grande jejum, Estrela. Vem vindo leis satânicas para destruir as nossas vidas. Vem vindo leis satânicas, impérios de Satanás para destruir as nossas vidas. O império da mentira, o império da heresia, o império da inveja, o império que Satanás ele levanta para destruir as nossas vidas. E ele usa principados e potestades com inveja do povo de Deus. Porque aqui Amã tinha inveja de Mardoqueu, porque Mardoqueu era um homem posicionado. Mardoqueu ficou na porta, Mardoqueu sabia das coisas. Ele não tinha liberdade de ir para lá e para cá. Mas Mardoqueu era um homem atencioso, um homem atento a tudo, às sutilezas do diabo. Mardoqueu era um homem que se posicionava diante das adversidades e protestava contra tudo que vinha para atacar a igreja do Senhor. Por isso ele teve autonomia. Amã ganhou o anel do rei Assuero, assim como ele ganhou autonomia para escrever o decreto e enviar pelos correios aos seus governantes e às suas províncias. Mas Mardoqueu teve autonomia para chamar Esther e dizer que ela precisava se apresentar ao rei Assuero e interceder a um povo. Eu trago hoje da parte de Deus aqui uma autonomia vinda da parte de Deus. Nós precisamos nos posicionar no jejum e na oração. É como um todo, e Deus vai entrar com a solução dentro da sua área específica, e Deus vai ouvir, e no momento certo Deus vai te honrar.
porque Deus vai trazer um reconhecimento em tempo de guerra, um reconhecimento em tempo de batalha, um reconhecimento em tempo de crise. Nós entendemos, Mardoqueu foi reconhecido em um tempo de guerra, Mardoqueu foi reconhecido em um tempo de crise. Então a Bíblia, ela vai nos trazer exemplos poderosos de armas de guerra, jejum e oração, armas de batalha, jejum e oração, armas de guerra, jejum, oração e posicionamento. Você está entendendo? Abre a sua boca. Vamos começar a clamar, porque Deus tem coisas poderosas para entregar nas nossas mãos. Amém, estrela? Até aqui Deus me conduziu. Até aqui o Espírito Santo de Deus me permitiu que falasse. Está um pouquinho calor aqui, as crianças não estão por perto. Então eu aproveitei gravar esse vídeo, porque Deus tocou no meu coração a falar sobre jejum, oração e posicionamento. O Espírito Santo de Deus, ele nos impele a algo grande nesse tempo. Deus vai responder oração de um povo. Deus vai responder ao posicionamento de um povo. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.